Nesse vídeo eu resolvi analisar a carteira pública do Thiago Nigro, o primo rico, que está toda disponível no quadro dele, o Rumo ao Bilhão, em que ele solta um episódio mensalmente falando sobre as movimentações que ele fez. Inclusive, na última, ele contou por que ele vendeu mais de R$1 milhão na bolsa. Pergunta que fica é, será que o Thiago Nigro está investindo bem? Será que eu faria igual? Vamos pro vídeo que eu vou te contar, mas não sem antes você me contar aqui o que é que você acha da forma que o Thiago investe. E antes de qualquer coisa desse vídeo começar, eu quero te contar uma história. Lá em meados de 2019, eu começava a estudar cada vez mais fortemente sobre investimentos. E um dos primeiros livros que eu li, junto com os do Gustavo Cerbasi, foi justamente o do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro. E foi naquele momento que eu entendi que, ao invés de aprender muito melhor sobre investimentos, eu precisava antes entender sobre a organização financeira e como ganhar mais dinheiro na minha vida. Inclusive, o próprio Thiago Nigro ajudou muito o Clube do Valor a construir a jornada que a gente tem no YouTube aqui hoje. Então, boa parte do que eu faço aqui semanalmente, diariamente nos vídeos com vocês, o Ramiro também lá no canal do Clube do Valor, uma parte disso é graças ao apoio que o Thiago Nigro deu pra gente desde o começo. Além disso, todo o restante da história do Thiago que dispensa apresentações em qualquer lugar. Dito isso, tem dois disclaimers muito grandes que eu quero fazer aqui. Primeiro, o Thiago é um ótimo investidor e não chegou onde ele tá à toa. E segundo, o mercado financeiro é extremamente democrático. Existem várias formas diferentes de investir e boa parte delas podem ser positivas para o investidor. O intuito do vídeo é analisar o portfólio público como se fosse uma pessoa desconhecida, aplicando os conceitos sistemáticos que a gente aplica para fazer consultoria e gestão em mais de 2,2 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. Dito tudo isso, vamos começar a análise. Primeiro de tudo que a gente precisa olhar, sempre que eu faço uma análise de carteira eu digo isso para vocês, é para a macro alocação de uma carteira, que nada mais é do que o peso em porcentagens que o investidor decidiu dar para cada uma das classes de ativos. No momento atual, a carteira do Thiago está assim, com 32% em ações no Brasil, 29% em fundos imobiliários, 20% em cripto, renda fixa tem 10%, previdência 4% e ações internacionais 1,2%. E aí você pode perguntar, Felipe, por que a análise macro é a coisa mais importante de todas? Eu quero é saber qual é o criptomoeda ou ação que ele está investindo. Mas na verdade, quem disse isso aqui não foi eu, nem o Ramiro, nem o Clube do Valor. Foi um cara chamado Roger Ibbotson, que é um professor da Yale University desde 1984 e autor de livros muito relevantes no mercado financeiro, como o The Equity Risk Premium. E ele descobriu num paper não tão distante que a alocação de ativos, ou seja, a macroalocação que o investidor faz, representa 91,5% dos resultados dele no médio e longo prazo. O que isso aqui diz pra gente na prática é que você pode até encontrar algumas ações que performem bem na tua carteira. O intuito de uma boa estratégia de ações é justamente essa. Mas a compra e a venda na hora certa dos ativos certos é que vai te levar muito mais longe como investidor. E isso só vai acontecer quando você tem uma macroalocação muito clara, que para perfis mais agressivos como a do Thiago, a gente estudou e viu que em termos de relação risco-retorno, uma alocação mais arrojada, por exemplo, com 75% em renda variável e 25% em renda fixa, ou uma alocação mesmo toda em renda variável, já funciona muito bem se esse for o perfil do investidor. O próximo passo que qualquer investidor precisa fazer é rebalancear essa carteira sempre voltando para o seu alvo. Ou seja, imagina que você escolheu ali uma alocação num modelo sofisticado que a gente chamou, que tem uma parcela em ações Brasil, ações internacionais, renda fixa. Só que naturalmente o mercado vai se movimentar no dia a dia e a alocação ideal que você queria, ela vai se mexer, vai ficar diferente. O seu principal trabalho nesse momento é voltar a tua carteira para a tua alocação ideal. Isso é uma macroalocação bem feita e é isso que vai te garantir o bônus do rebalanceamento, que é muito bem ilustrado por esse gráfico aqui, onde a linha azul e a linha verde mostram dois ativos A e B que tiveram performance zero ao longo de 50 anos. Só que o ponto é que ao juntar uma carteira com os ativos A e B, o resultado do investidor foi muito mais positivo do que cada um dos ativos isoladamente. Então, beleza. Função principal do investidor, escolher uma alocação alvo e depois ir rebalanceando, voltando sempre para essa carteira. Olhando de novo para a carteira do Thiago, a gente tem uma alocação muito parecida com o que a gente chama de 100% renda variável. Somente 10% ali dele está em renda fixa. Pontos positivos que a gente vê dessa carteira aqui. Ele tem diversificação em várias classes de ativos, mesmo que sejam de mais risco. Não tem concentração excessiva em uma classe só. Ele tem ações do Brasil que podem trazer um retorno mais positivo com valorização. Tem fundos imobiliários que aumentam o potencial de renda da carteira. Tem fundos de renda fixa que melhoram o bônus de rebalanceamento e tem um pouco de ações internacionais, além de uma previdência PGBL que garante muita economia de imposto de renda para o investidor. E o primeiro ponto negativo que eu vejo da carteira do Thiago é que desde o começo dessa série aqui, o Thiago comentava muito sobre a alocação no modelo ARCA que ele falava. Tem aqui alguns vídeos, inclusive, dele falando sobre isso, o método que supera 99,9% dos fundos de investimento. E que consiste basicamente em dividir a carteira em 4 partes: ações internacionais, fundos imobiliários, renda
renda fixa como Caixa e Ações Brasil. E lembrando que numa boa macroalocação, a função do investidor é sempre voltar para sua alocação-alvo. Só que já faz uns 2 anos que o Thiago veio alterando essa alocação. E ele começou a colocar bastante criptomoedas, inclusive reduzindo a parte de renda fixa dele. Eu puxei esse print aqui do mesmo vídeo da série de 2 anos atrás, onde ele estava com a alocação em 5% em criptomoedas. E de lá para cá, as criptomoedas saíram de uma representatividade de 5% para mais de 20% como estão atualmente. Só isso aqui trouxe uma rentabilidade de mais de 600% na carteira do Thiago, o que certamente ajudou para ele ter uma rentabilidade positiva na carteira como um todo. E é por isso que ele consegue vencer o CDI e o Ibovespa. Então aqui, na nossa forma de investir e na forma Arca de investir, já existem pontos de melhoria. Por que não rebalancear o valor das criptomoedas, por exemplo? Principalmente quando a gente está falando de um ativo de altíssimo risco. E é justamente em ativos como esse que o cemitério dos perdedores é muito silencioso. As pessoas que perdem dinheiro aparecem muito menos do que as pessoas que ganham dinheiro. Essa frase, inclusive, é atribuída ao investidor Nassim Taleb, mas também já foi exemplificada pelo próprio Thiago. No curto prazo parece que a gente está sempre errado. Olha que louco isso. Por quê? Eu vou lá, monto minha carteira de investimentos, o portfólio que eu aprendi a construir o portfólio. E aí tem um cara aqui que fala, nossa, eu ganhei muito dinheiro. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu ganhei muito dinheiro. E você fala, pô, tá todo mundo ganhando menos eu? Não, não é isso. É porque quem não está ganhando dinheiro não está te falando. Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. Quem tá perdendo não fica contando vantagem. Ou seja, quem não tá ganhando dinheiro com cripto não tá te falando isso. E acredite, na média, as pessoas perdem muito mais dinheiro com criptomoeda do que elas ganham. Afinal de contas, 91% das criptos já morreram desde o crash de 2014, nos últimos 10 anos. Por isso, a carteira do Thiago poderia ter sofrido muito mais caso ele não tivesse ativos específicos que performaram bem. Ou seja, toda a rentabilidade poderia ter sido colocada por água abaixo pela concentração em um ativo de muito risco. Aqui no Clube do Valor, a gente tem o que a gente chama de regra dos 3%. Onde a gente limita qualquer ativo a uma exposição de 3% do patrimônio total do investidor. Então, sim, caberia um rebalanceamento na carteira do Thiago há muito tempo, não só segundo o modelo do Clube do Valor, mas segundo o modelo Arca. Segundo ponto de melhoria que eu vejo aqui é que a alocação em ativos de moeda internacional, ou seja, dolarizados, acabaram ficando obsoletos por conta disso. Então a gente vê uma parcela de pouco mais de 1% ali em BDRs. E aqui muita gente pode falar, Felipe, mas criptomoedas também são considerados ativos que protegem você da variação cambial, do real, do dólar. E isso pode até ser verdade, só que nada compensa o risco de concentrar 20% em cripto. Do meu ponto de vista, a alocação em cripto e a alocação em ativos internacionais deveriam estar trocadas. Pouco mais de 1% em cripto e pouco mais de 20% em ações internacionais americanas. Ações americanas que são muito mais consolidadas e que vêm performando ao longo dos últimos séculos, como mostra o livro Stocks for the Long Run, investindo em ações por longo prazo, onde os ativos americanos de ações performaram muito melhor do que qualquer outro tipo de ativo, entre eles ouro, o próprio dólar e a renda fixa americana. E esse conceito aqui de investir em ativos que perduram pelo tempo, por vários anos e até séculos, é o que se chama no mercado financeiro de efeito Linde, que também foi criado pelo Nassim Taleb, mas também foi explorado pelo Thiago Nigro. Nesse vídeo aqui, ó. E aí eles entenderam que o nome disso era efeito Linde. Quanto mais tempo algo acontecia, mais tempo algo continuava acontecendo. Então, se ouro existe há tanto tempo, deve continuar existindo por muito tempo. O meu livro do Meu Milhão foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. Esse ano é um dos mais vendidos, o ano anterior também foi mais vendido. Cara, ele é best-seller. Ele vendeu mais que Bíblia ano passado. Mas é impossível eu acreditar que meu livro vai vender mais que a Bíblia nos próximos 100 anos. Porque a Bíblia já vende há muito tempo. Isso é efeito Linde. Beleza, então olhando a carteira macro dele, é isso. Falta a gente fazer a análise da carteira micro, olhar realmente os ativos que ele escolheu dentro de cada classe. Só que eu não posso deixar de falar uma coisa que me chama muita atenção nesse vídeo. No caso do Thiago, ele consegue acompanhar muito bem a carteira de investimentos dele. Ele é profissional, ele tem certificações, trabalha com o mercado financeiro há anos. Inclusive fazendo isso publicamente há 6 anos no YouTube. Conversando com grandes investidores, refletindo sobre a própria forma de investir. Só que essa não é a realidade de todo mundo que investe. Na verdade, essa é a realidade da minoria das pessoas. Na semana passada mesmo, eu vi uma carteira de 15 milhões de reais investidos, em que o Jorge, o investidor dessa carteira, foi um empresário muito bem sucedido na área de energia elétrica aqui no país. E acabou por vender a empresa que ele construiu, colocando uma liquidez muito grande no bolso. O Jorge, ele é um especialista em eletricidade, em tocar empresas, ele é um bom gestor. E ele pretende, inclusive, continuar fazendo isso da vida. Só que agora ele precisa também garantir que ele vai
vai investir bem para garantir, inclusive, o futuro da família dele e perpetuar essa jornada de trabalho que ele teve, viver de renda com aquilo. Afinal de contas, os sonhos da família dele dependem disso. O ponto é, como é que o Jorge vai investir bem sozinho? Como é que o investidor pode se sentir seguro o suficiente para tomar as próprias decisões? Principalmente porque a gente está falando agora de 15 milhões de reais, não são mais 100 mil reais. Qualquer erro pode colocar em xeque os planos da família dele. Como é que o Jorge vai saber sempre a hora certa de comprar e de vender um ativo? E o fato é que fazer isso sozinho é mais difícil mesmo. O tempo do Jorge é muito mais bem empregado na empresa dele. Até que o Jorge teve acesso à nossa consultoria gratuita, onde a gente desenvolveu um plano detalhado para mostrar exatamente o que ele tem que fazer e como sempre saber o que comprar e o que vender, mesmo que ele siga se dedicando à própria empresa. E o mais legal disso tudo é que essa consultoria gratuita também está disponível para você que está assistindo esse vídeo no YouTube. E são apenas 7 vagas para essa semana e a única coisa que você precisa fazer para participar é preencher um formulário com 2 perguntas nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Como essa consultoria é gratuita, você não tem absolutamente nada a perder. Beleza, dito isso, vamos olhar os ativos do Thiago Nigro, na parte que a gente chama de microalocação. Aqui eu tirei alguns prints porque ele mostra por parcelas essa quantidade de ativos, mas a gente está falando do próprio Bitcoin, do fundo que já foi vendido, a LZR11, o HGLG, a XP Inc., as ações da XP, Banco do Brasil, BCFF, Taurus e por aí vai. E o principal ponto de uma boa microalocação é como você vai selecionar os ativos que estão dentro de uma classe de ativos. No caso do Thiago, nas próprias palavras dele, ele prefere investir em negócios que ele conhece e em outras empresas que ele gosta. Eu gosto muito de negócios que eu conheço, como por exemplo negócios do segmento de investimentos, por exemplo uma XP. Eu conheço bastante esse negócio, eu admiro a empresa. É uma coisa que eu tenho avaliado com um pouco mais de carinho. E foi isso que levou ele a ter posições como a XP Inc., por exemplo, mais de 1,2 milhão, o Banco do Brasil um pouco mais de 1 milhão, Taurus quase 1 milhão, a CSU Digital, CEMIG, a Boa Safra, inclusive o IVVB11. E essa que é a beleza do mercado financeiro. Diferentes estratégias podem funcionar para diferentes pessoas. Eu, Felipe, representando inclusive o Clube do Valor, a gente prefere investir com base em estratégia sistemática e tirar do jogo todos os vieses emocionais pessoais que todo mundo tem. Na estratégia máquina de dividendos, por exemplo, eu seleciono de forma matemática as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. E é desse jeito que eu não fico somente restrito a empresas que eu gosto, que eu acredito no futuro delas. E a gente acaba procurando sempre entre as mais de 400 empresas da bolsa, quais são as 10 que são melhores pagadoras. E muitas vezes acontece de uma empresa que está mais barata, que está pagando melhores dividendos, ser aquela empresa que ninguém está olhando, ninguém está querendo. E é justamente por isso que muitas vezes ela é um bom investimento. O fato é que investir nas 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa nos últimos 25 anos foi muito positivo, trazendo um retorno de 22% ao ano para o investidor. E como falar dessa estratégia não é o foco do vídeo, eu resolvi escrever um e-book te mostrando 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa e te mostrando o racional da estratégia. É só você baixar gratuitamente, eu vou deixar aqui em cima, também tá na descrição do vídeo. E é por isso que a microalocação do Thiago acaba sendo bem diferente da minha, a gente olha o mercado de forma diferente. Agora, o primo comentou que precisou vender milhões de reais em ação nesse vídeo. Por que será que ele fez isso? E mais, qual seria a solução para essa carteira aqui, caso fosse um dos nossos clientes de consultoria gratuita? Bom, nesse vídeo aqui ele revelou que vendeu mais de 1 milhão de reais, ele já tinha vendido mais de 3 milhões em um vídeo anterior. E segundo o próprio Thiago, isso tudo foi para fomentar algumas iniciativas pessoais e de filantropia que ele vem fazendo, além de uma compra de um imóvel pessoal. Inclusive, precisar do dinheiro de investimentos é um contexto que pode acontecer com qualquer pessoa. Só que mesmo para fazer retiradas da carteira, você precisa planejar e pensar sobre isso. O ideal é sempre focar, primeiro, nos ativos de baixíssimo risco e com alta liquidez, seria um fundo de renda fixa, um tesouro Selic, e depois fazer resgate de ativos que estão acima da sua concentração da alocação-alvo ideal que você desenhou. No caso do Thiago, a venda claríssima que deveria ser é justamente na concentração muito alta que ele tem em cripto, ou vendas de fundos de renda fixa, que são muito menos voláteis e tem muito mais liquidez. No caso dele, ele preferiu resgatar algumas ações que estavam com alta concentração na carteira de ações do Brasil. Agora, pensando puramente em estratégias de investimentos, dá para melhorar. O ideal seria justamente voltar para a alocação-alvo que ele desenhou lá na estratégia Arca. Inclusive, o Thiago também está ciente disso, ele falou isso aqui, ó. Agora a gente olha então para minha posição agora, a gente vê que eu tenho um desbalanceamento em internacional. Eu tenho, obviamente, uma opinião de que o mercado internacional não está a coisa mais barata do mundo, mas a minha metodologia me diz que eu preciso ter mercado internacional. Eu preciso repor isso e em breve a gente deve ter uma novidade. E é claro que isso aqui pode ser feito aos poucos, só que ficar muito distante da sua estratégia de alocação-alvo é perigoso em termos de risco-retorno. Ao mesmo tempo, ele cita ainda está querendo comprar ativos específicos, até como o Bitcoin. A gente tem o Bitcoin, que depois do halving, já faz quase 90 dias do halving, e a gente não teve uma alta expressiva do Bitcoin. E o custo de produção está muito próximo também do preço do Bitcoin hoje. É uma coisa que eu estou olhando também com bons olhos. E uma compra a mais de Bitcoin nesse momento não faria muito sentido para uma estratégia de carteira, já que já existe uma concentração muito alta. A condução
conduta deveria ser reduzir e não elevar essa posição. Em linhas gerais, o resultado da carteira do Thiago vem sendo maravilhoso, incrível, mas eu vejo alguns pontos que eu faria diferente para ser mais coerente com os fundamentos do mercado financeiro e dos investimentos. Agora me conte você, o que é que acha da carteira do Thiago? Me diz aqui embaixo. E falando de grandes investidores, se você quiser saber qual foi a ação que o Bassi vendeu para comprar uma outra na bolsa, você precisa assistir esse outro vídeo que eu contei isso tudo em detalhes. Vou estar te esperando por lá.